Eu sou Raquel Momo, estamos aqui em mais um Evancast e hoje com muita alegria aí recebendo a Michele Paini, fonoaudióloga. Informalmente nós estávamos conversando antes de começar aqui e a gente calcula que em torno de uns 15 anos já a gente faz trabalho em conjunto, em parceria aí, a Fonolife Educacional Evangélico. Michele, por favor, se apresente. Boa tarde, Raquel. Um prazer estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho. Então, conversando com a Raquel aqui, quando o filho dela, que hoje está fazendo faculdade de engenharia civil, eu o avaliei com mais ou menos 3 aninhos, 4 anos. Eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica e mestre em distúrbios da comunicação. Me formei no início do ano de 2001 e desde então atuo na área. Sou terapeuta, trabalho com reabilitação de distúrbios de comunicação, voz, questões miofuncionais de respiração, deglutição, mastigação e tem muito campo, muito ramo de trabalho, é uma amplitude muito grande, porque o fonoaudiólogo ele trabalha com linguagem oral, fala, funções neurovegetativas, respiração, deglutição, sucção, trabalha também com parte de voz, reabilitação de distúrbios de aprendizagem de leitura e escrita, então o campo é bem abrangente. Que legal. Michele, a gente conversando ali só no educacional evangélico aqui, eu já estou há 25 anos, você 22 aí, né, com a clínica, com o consultório, e acaba sendo um trabalho complementar, visando o bem-estar da criança, a aprendizagem, né? E eu não sei se é uma percepção minha, mas eu vejo que nesses 25 anos que a gente está na escola aqui, a importância do trabalho da fonoaudiologia em parceria com as escolas, boas parcerias, ela cresceu muito. A gente foi, enquanto escola, enquanto professores e até mesmo as famílias, aos poucos elas foram percebendo muito mais a importância do trabalho fonoaudiológico, né? Mas ainda, e esse foi um dos objetivos principais pelo qual eu quis te convidar, né? Pedir para você falar um pouco para a gente, é que a gente percebe assim, ainda existe, às vezes, uma resistência da família de buscar uma ajuda, uma triagem. Não, mas o meu filho escuta bem, o meu filho fala bem, ele vai aprender a falar, ele ainda é pequenininho. E a percepção que eu tenho hoje é que nem todos os problemas de fala, de audição, assim como problemas de visão, nem todos são facilmente detectados por nós que não somos profissionais da área. Quando é uma coisa muito acentuada, o próprio professor, a família vê que tem alguma coisa. Mas vocês detectam muita coisa que passava despercebido pelas famílias, não é mesmo, Michele? Sim, então existe uma ordem de aquisição fonêmica. Aham, A criança com 2 anos, ela tem que ter cerca de 200 palavrinhas no vocabulário. certo. Ela pode apresentar trocas fonêmicas, mas tem que ter significados nessas emissões. Ok. Com 3 anos, a criança ela já tem que ser compreendida por todos. E 4 anos, ela tem maturidade para falar todos os fonemas da língua. Então, esses atrasos no desenvolvimento de linguagem, as trocas, omissões que acabam ocasionando uma fala ininteligível, isso interfere até na socialização da criança Ok. com os coleguinhas, ela vai se tornar uma criança mais retraída, e essa insegurança, se ela perceber que tem essa dificuldade de fala, pode gerar uma gagueira, que é uma ansiedade antes de cada emissão, e aí isso reflete na fluência da fala. Então, é importante passar por uma avaliação anual para detectar se o desenvolvimento de linguagem está adequado para a idade. Porque, claro, às vezes pensa, mas meu filho tem só 3 aninhos. Uhum. Ele fala, mas tem todo o ponto articulatório na emissão de cada fonema.
pela questão do clima na nossa cidade, tem Uhum. muita rinite, sinusite, a respiração oral, que vai interferir em toda a questão do posicionamento lingual na hora de respirar, né? Se a pessoa é um respirador oral, ela acaba posicionando a língua numa posição incorreta, que aí isso ocasiona uma deglutição atípica e uma interposição lingual na emissão de alguns fonemas, e isso vai ocasionar uma alteração de arcada dentária. É um ciclo, então, Uhum. né? Um problema vai levar ao outro e ocasionando também deglutição atípica, que toda vez que acaba deglutindo, projeta a língua contra os dentes, e isso também pode alterar a oclusão dentária. Então, nós deglutimos cerca de 2.200 vezes por dia. Então, são 2.200 vezes que a língua empurra os dentes, fazendo com que a dentição projete. Então, e daí essa questão de desenvolvimento de linguagem, é importante que a criança esteja falando todos os fonemas corretamente na pré-alfabetização, que é em torno de 5 anos, que eles já vão tendo aquela consciência fonológica, relacionar o som ao símbolo gráfico, o D do meu amigo Davi, o B do Bernardo, geralmente eles vão Uhum. associando ao nome dos coleguinhas, e aí eles vão percebendo que cada letra tem um som. E assim eles ficam prontos, aptos a serem alfabetizados. E por isso é importante que a criança fale corretamente, que aí ela não vai ter dificuldades de associação fonema-grafema, que é som a letra. Michele, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e hoje é uma preocupação da gente nas escolas que não era há anos atrás, né? Quando você fala assim, existe uma idade apropriada para as crianças fazerem determinadas aquisições. Hoje a gente vê um desserviço, eu vejo assim nas redes sociais como um todo, que as pessoas dizem assim, não, cada criança é uma, cada criança tem seu tempo, de modo nenhum a gente pode comparar uma criança com outra, então se ela falar com um, com dois, com cinco, com 10, tudo tá bom. E não é bem assim. Existe uma certa, vamos dizer assim, expectativa em relação à maturidade que a criança pode fazer determinadas aquisições. É claro, excetuando-se casos que daí vai ser investigado, orientado, tudo. Mas existe sim um padrão que se pode esperar em termos de aquisição de linguagem, não é isso? Com certeza. Se a criança tem uma dificuldade de fala e isso não for tratado na idade adequada, ela vai ser uma criança com dificuldade de aprendizagem. Sim. E aí ela vai ter um distúrbio na aquisição de leitura e escrita. Então, um problema que poderia ser sanado na idade correta e ela desenvolver bem a vida escolar, porque essa base é super importante para toda a vida escolar, ela vai acabar tendo uma dificuldade que, consequentemente, devido a essa alteração na fala, vai ocasionar dificuldades na aprendizagem e ela vai ser um aluno que pode levar isso para a vida escolar, um atraso na questão de aprendizagem No caso, também. a gente tem muito aquela questão assim, né? Segundo ano, terceiro ano, não se alfabetizou, dificuldade de aprendizagem, vamos tentar descobrir o que é, e daí é que sai todo mundo correndo atrás do prejuízo, né? Muito dessas dificuldades, e assim, a nossa escrita, ela é um registro da nossa fala, correto? Sim, Então, quem fala errado vai escrever errado, porque ele vai registrar a fala. Então, muito das dificuldades que às vezes a criançada está enfrentando ali segundo, terceiro, quarto ano na escrita, na alfabetização, poderiam ter sido evitados com uma avaliação fonoaudiológica lá na educação infantil. sim, e uma intervenção na idade ideal para que ele entrasse na fase de aprendizagem com a fala bem desenvolvida, a linguagem, né? Porque fala é o modo articulatório, linguagem é a estruturação do pensamento, e tudo isso, consequentemente, traria bons resultados no desempenho escolar da criança. É, me permita uma pergunta que ela foge um pouco aqui do teu tema em si, mas eu acho que contribui também. É percepção só nossa enquanto escola, ou você, como fono, percebe que na pandemia muitas crianças aí ficaram 2 anos em casa, né? Porque a família, eu posso ficar, eu posso cuidar, ainda não é obrigatório porque não tem 4 anos. Muitas crianças ficaram 2 anos em casa.
nós tivemos uma percepção de um atraso, de um modo geral, na aquisição da linguagem das crianças na educação infantil no pós-pandemia. Foi só nossa essa percepção ou de vocês também? Não, é uma queixa geral das escolas. Certo? Eu avaliei muitas crianças com atraso de linguagem, né, pós-pandemia, Aham. que até os pais chegavam, ah, esse é filho da pandemia, esse é uma criança de pandemia, foi criado dentro de casa. Sim. Eu tive um paciente que eu avaliei que ele saía de carro, ele chorava, porque ele ficou todo o período da pandemia só dentro de casa, Nossa. e aí ele estava com 2 anos, quase 2 e meio, e não falava nenhuma palavra. E aí a gente estimulando, parece que liga um botãozinho, assim, que até as Aham. mães falam, o que que você ligou que agora não para de falar? Então, é uma estimulação que você vai falar, fazer, trabalhando todos os fonemas, o ponto articulatório, e depois que a criança percebe que ela consegue falar, ela vai se interessar mais em se expressar através da oralidade, né? Não apontando ou puxando os pais pela mão, E é natural, né? Hoje, eu digo assim, ao invés de aquele mundo de primos, de crianças, né, que tinha nas famílias e poucos adultos, hoje você tem lá 8 adultos para uma criança, né? Quer dizer, avós, tios, madrinha, padrinho e lá uma criança por família. Quer dizer, a criança mal apontou para a água, tem 3 correndo para levar água para ela e e ela acaba não sentindo, às vezes, nem a necessidade de articular a fala. Quando ela vai para a escola, isso muda, né? com certeza. A escola é o melhor estímulo para uma criança que está em desenvolvimento. Hoje os pais, né, são cada vez pais mais velhos, Ok. né? O número de filhos é menor, né, do que antes. Então a criança acaba não convivendo com outras crianças e aí não existe essa necessidade de trocas e através da fala. Aham. E com certeza na escola ele vai ter que aprender a conversar, a interagir, né, a socializar através da linguagem da fala. Uma coisa muito importante aqui que eu li no teu material, assim, e a nossa experiência por anos aqui, até das avaliações que você fez com alunos nossos, tudo, confirma isso, né? Às vezes, a família vai lá e faz uma avaliação fonoaudiológica e tá tudo ok com a criança, né? E daqui 1 ano, 2, essa família repete essa avaliação com a criança e são detectadas coisas como, por exemplo, líquido no canal do ouvido, alguma coisa nesse sentido, em função de infecções recorrentes, gripes. Como que é isso, Michele? Então, nessa fase de escolares, é muito frequente a criança ter secreção, ter otite, devido ao nosso clima, né, da nossa cidade, que é muito Maravilhoso. Hoje, por instável, sinal, né? estamos aqui com muito frio, muita chuva em Curitiba, né? Sim. Então, como falam, né, Curitiba, a gente tem as 4 estações no dia só, né? Aham. Então, essa instabilidade do clima, ela pode ocasionar muitas secreções em vias aéreas, tipo rinite, sinusite, né, alterações respiratórias, e como o ouvido, nariz e garganta é tudo interligado, acaba cometendo o ouvido também. E aí essa secreção, ela vai para dentro da orelha média, dentro do tímpano. E na maioria das vezes as crianças não referem dor. E a mãe não sabe que tem otite. Daí a criança A pode. mãe não detecta, o pai, a professora, pra gente olhando tá tudo ok. Às vezes nem o pediatra, sabe? Já Ok. aconteceu casos que daí nós fazemos um exame que chama timpanometria, que é um exame objetivo que ele mede a pressão da orelha média. E aí com isso a gente consegue saber se a criança tem otite ou secreção em orelha média. Então, já aconteceu o caso assim da mãe levar no pediatra de manhã, ele olha com a otoscopia, não dá para saber, né, com confiabilidade se Ok. está ou não com secreção, e aí à tarde a gente fazer o exame na escola e dar o terato. E como você falou no início, que os pais pensam, não, meu filho escuta bem, mas a nossa voz é em 60 decibéis. Dependendo da intensidade que fala, pode ser até mais alta. E a criança, ela escuta em 0, 5, 10 decibéis. Então, ela vai escutar o pai e a mãe, mas ela pode ter uma perda do tic-tac Ok. do relógio, do barulho do vento, do balançar das folhas. Sons mais fraquinhos que Ok. ela deixa de ouvir, mas consegue compreender a voz. Porque essa secreção em orelha média, ela vai ocasionar um rebaixamento na acuidade auditiva.
porque o tímpano é uma pele fina, né? E com a presença de líquido dentro da orelha média, ele acaba abaulando, ele estica. E é o tímpano que leva a vibração ocasionada pela onda sonora, leva esse som adiante, passando por orelha média, indo para a orelha interna, até ir para o nervo auditivo e chegar no córtex cerebral. Então, se a criança tem esse líquido dentro do ouvido, o tímpano não vai vibrar adequadamente, o som tem que passar por essa secreção e acaba perdendo a intensidade. Então, a criança tem um rebaixamento na acuidade auditiva, podendo ter uma perda auditiva de condução, mas não a ponto de não entender a fala, mas perde muitos estímulos, e isso que ocasiona as alterações de processamento auditivo que são muito faladas hoje. Michele, eu lembro assim, lá no início da escola, aqui uns 25, 24 anos atrás, o que se tinha? Às vezes era aquela situação assim, muito perceptível, uma criança que não fala, uma criança que era muito perceptível, que tem uma perda auditiva muito grande, e na época se pedia para a família levar no médico, fazer uma audiometria, alguma coisa nesse sentido. De lá para cá, eu vejo que se evoluiu muito na quantidade de exames que são mais populares, mais disponibilizados, feitos precocemente para se detectar várias situações que vão ocasionar dificuldade na aprendizagem, seja ali no segundo, terceiro ano, seja com o aluno de Fundamental 2, né? Seja no momento que for. Quais são esses exames principais que hoje eu imagino que tenha muitos, mas vocês acabaram escolhendo os mais relevantes, os mais principais, para uma detecção precoce? Quais são esses exames hoje que vocês priorizam fazer num escolar, que vocês chamam, né? A criança em idade escolar, né? Sim. Então, no nosso trabalho, nós realizamos a meatoscopia, que é aquela Meatoscopia. é a inspeção do conduto, a mesma que o médico faz com o Conduto, canalzinho otoscópio do ouvido. Ok. Com o otoscópio, vai visualizar o conduto e com isso a gente avalia se a criança tem excesso de cera. Tem Ok. muita criança com rolha de cera que tem uma produção maior de E vale a cera. pergunta de $1 milhão. Use o cotonete ou não no Não, ouvido da criança? porque o ouvido ele tem uma curvatura anatômica. Tá. E como é um canal fininho, se você introduzir o cotonete, você acaba empurrando essa cera. O cotonete é indicado para limpar as voltas da orelha, as voltinhas da Pavilhão orelha. externo aqui. Pode até introduzir no início do conduto ali para manter limpinho, mas dentro não introduzir o cotonete. Como que é indicado então limpar o ouvido? Na toalha de banho até onde o dedinho mindinho alcança, Ok. tá? Porque essa cera em contato com o ar, ela vai ficar mais espessa. E se a pessoa tem uma disponibilidade de produzir mais cera, ela vai, aquilo vai acumulando, o ouvido Ainda não mais. expele e aí forma a rolha de cera, que também ocasiona uma perda auditiva condutiva. É comum, às vezes, vocês encontrarem crianças que têm que pedir daí para... Muito. É muito comum? E a gente percebe assim, que pode ter um fator hereditário, que às vezes quando eu ligo para os pais explicando que Ok. precisa passar por um otorrino para Sim. pinçar essa cera, retirar, eles comentam, nossa, mas eu tenho isso direto. Então, geralmente o pai Ok. relata que ele tem que fazer lavagem. Hoje em dia é mais indicado, ainda mais em criança, que a lavagem é um pouco desconfortável, não fazer a lavagem, mas o médico tem uma pinça grande, comprida, que ele consegue retirar esse excesso de cera Então sem a tá. O lavagem. primeiro dos exames que vocês fazem é essa análise do, digamos, o canalzinho ali Do do ouvido. conduto. O segundo. Deixa eu só Ah. finalizar. Nesses anos que nós trabalhamos em escolas, já detectamos miçanga na orelha das Ai, crianças, Jesus. grãozinho de feijão, massinha de modelar, resto de algodão, porque às vezes as mães fazem aquele tampãozinho de algodão, e aí Ok. por causa do frio, e aí tapa o ouvido, e quando vai retirar, fica um restinho ali, e aí o ouvido, para proteção, ele começa a produzir mais cera, e aí causa essa rolha de cera, esse tampão. Então, esse primeiro exame Deve ser muita história, né? bastante.
Então, é miatoscopia, que é essa inspeção do conduto, até a membrana do tímpano, Ok. tá? Porque às vezes também existem casos de otite externa, que é essa, às vezes faz natação, ficou um pouquinho de líquido ali no ouvido, e isso, devido a essa curvatura, fica molhado e pode a criança sentir dor, mas não é dentro do tímpano. Esse líquido ocasiona uma otite externa, que daí é na orelha externa, que é no Ok. conduto auditivo mesmo. Certo. O outro exame, o segundo? O segundo procedimento que nós realizamos é a timpanometria. Esse exame, ele é objetivo, é uma... Quando você diz, na linguagem para nós que não Tá. somos fora, quando você diz que é um exame objetivo, o que que isso quer dizer? Ele não precisa dar resposta da pessoa. Ah, ok, O equipamento faz sozinho. ok, Então, é colocado uma sonda na entrada do conduto, com uma oliva de borracha na ponta. Essa oliva, ela veda a entrada de ar no conduto ok, auditivo, no canal do ouvido. Aí, o equipamento, ele injeta uma pressão dentro do conduto, que como o tímpano é uma pele fininha, ele vai fazer o tímpano movimentar. E com isso, nós medimos a complacência do tímpano, quanto que o tímpano tem de mobilidade. E aí, o equipamento fornece dois valores que nós nos baseamos para saber se está normal, né, essa mobilidade do tímpano, ou se tem otite ou secreção. Quando os dois valores dão alterados, é sugestivo de uma otite, de uma infecção no ouvido. uhum, Quando apenas um dá alterado, a gente sabe que é líquido no ouvido, devido a nossa. rinite, gripe ou sinusite, que daí é aquela questão, como é tudo interligado, acomete o ouvido Então, o também. primeiro exame e o segundo independe da resposta da criança. Vocês Sim, vão lá, têm os equipamentos e vocês sabem, como é que eu vou dizer, as analisar condições o ali. que, sim, o resultado. Terceiro, são quatro, isso? Três, Três. que nós fazemos nas escolas, só que no consultório nós temos mais. Temos Ok, avaliação de claro, sim. processamento, aí toda a equipe lá que nós trabalhamos tem Bera, emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha. Certo. Aí esse terceiro procedimento é a audiometria. Esse muitos já fizeram, que ele avalia o limiar auditivo, quanto que a pessoa escuta, o quanto que a criança está ouvindo. Aí é dentro de uma cabine acústica, é colocado um fone. Toda vez que o indivíduo ouve um estímulo que a gente dá através desse fone, ele tem que apertar um botão ou levantar a mão, depende Tá. do procedimento. Ok. Aí, quando ele responder que ouviu, a gente vai baixando a intensidade. E com isso, nós vamos até onde ele para de ouvir. Ok. Assim, nós detectamos o limiar É uma auditivo. versão fono das letrinhas miudinhas do oftalmo lá. Seria Isso, é isso, né? auditivo. Cada Daí, vez menor o aham, negócio ali. até Ok, onde escuta. E assim, a ok. gente consegue verificar o limiar auditivo se está dentro do normal. Podemos ver as fotos para você, de repente, para quem está ouvindo, ter uma ideia. E, gente, eu acho fantástico, assim. A Michelle, depois você vai contar para nós de onde foi essa ideia, essa sacada, assim. Ela, ela tem um carro, uma clínica móvel, né? Que ela vai explicar ali, tem toda uma questão acústica, tudo. E ela vai às escolas e faz todos esses testes aí, exames que a gente tá conversando aqui, sem aquela necessidade que hoje a gente vê assim, ó, eu ainda atendi uma mãe hoje que aquela angústia de eu querer ir na escola fazer algumas coisas, eu não consigo me liberar, eu não consigo sair do meu serviço, do meu trabalho, tudo muito complicado hoje para as famílias, né? E você agendar três diferentes exames, gasolina, estacionamento, é o valor da consulta, é 3 tardes que você perde de trabalho, e de repente tudo junto aí acontecendo. Conta para nós aí, fala desse carro, vai contando aí para nós. Então, como eu relatei, eu me formei no ano de 2001. Aham. E aí eu já tinha esse projeto de prestar serviços para escolas em Sim, mente. sim, E aí, em 2013, eu comecei a trabalhar em parceria com as escolas. certo, Porque sempre eu tive essa percepção de que o trabalho conjunto entre escola e fonoaudiologia é fundamental certo, para o desenvolvimento da criança, porque a audição é um sentido primordial para a alfabetização, como a visão também. sim,
E eu comecei a prestar serviço na escola, e aí foi quando eu iniciei no ano de 2003, e eu percebi que a escola era um ambiente muito ruidoso. Muito barulhento, né? Porque tem a quadra de esportes, né? Muitos gritando, né? A sala de aula, e a gente não podia. Recreio, gente. Se eles não gritarem todos ao mesmo tempo, o recreio não valeu, né? Sim. E daí nós também sabíamos que nós não podíamos interferir na rotina da escola. Ok, E nós fazíamos em sala de aula quando nós iniciamos. A sim. avaliação, como muitos outros profissionais fazem também. E aí foi uma preocupação mesmo, como assinar um exame que pode dar Ok. né, um resultado alterado, falso, devido ao ruído do ambiente externo. E aí foi quando, na época eu não tinha condições, o meu pai me deu de presente uma Kombi furgão. Ok. E Aham. aí eu cheguei até ele, né, falando da Ideia. minha ideia. Empreendedora, E né? aí Inovadora. ele me deu essa Kombi. Ah, E daí nós tratamos ela toda acusticamente. Eu lembro que ainda era na Corujão, ali na Volkswagen. Eu tinha uns 20 anos. que Não, show, eu Michele. acho que eu Hã? tinha uns 21 anos e eu nunca tinha dirigido uma Kombi. E eu fui com a Kombi até Pinhais para levar numa empresa de tratamento acústico, um engenheiro acústico, Aham. e ele fez todo o tratamento na Kombi, e aí nós montamos um consultório móvel dentro da Kombi. Ok. Aí a mesa eu montava fora para avaliar a Eu linguagem, lembro. que aqui na escola teu filho foi avaliado no jardim ali do lado esquerdo da entrada, e a parte auditiva era feita dentro da Kombi. Aí Ok. nós prestávamos serviços também para muitas empresas, para avaliação, devido ao ruído, né, ocupacional mesmo de máquinas, as empresas têm que fazer audiometria para prevenção da audição dos funcionários. Aí era muito pequenininha a Kombi, né? Então os homens grandes pisavam e iam com tudo no teto, batiam a cabeça. E daí nós fomos trabalhando anos com essa Kombi. E eu sempre falava, ai meu Deus, que eu não fique velha dentro dessa Kombi. E graças a Deus a gente conseguiu mudar, né, para esse carro, ficou mais confortável, ficou um consultório bem maior. E a gente conseguiu fazer tudo ali dentro, o sofazinho, a cabine bem maior, mesa. Então hoje é feito tudo dentro dessa unidade móvel, não O preciso Joel montar vai mesa passando fora. umas fotos aí, você vai explicando para Então, nós o que está acontecendo. As modelos são tudo selecionadas aí, pelo são. visto. Essa é minha filha, Ah, a legal. Manuela. Então, pode voltar um pouquinho, Joel. Esse exame é a timpanometria, ó, Ok, essa sondinha que é introduzida na entrada do conduto. tá, Aí essa borrachinha, né, essa oliva de borracha, ela veda a entrada de ar e o equipamento injeta a pressão no ouvido. Ele é indolor, tá. dá um desconforto, porque o tímpano entra para dentro da orelha média, né, ele entra e sai. Então a criança sente uma sensação Meio estranha. como se tivesse É descendo ou subindo isso, a serra, mesma aquele. coisa. Ela vai Ok, movimentar o tímpano, né? Porque o tímpano, ele é uma pele fina. Então, quando nós descemos a serra ou andamos de avião em alta altitude, o tímpano, ele acaba sendo protegido pela função da tuba auditiva, que é o órgão que tem a função de equalizar a pressão do ouvido. Então tem que ficar a mesma pressão dentro e fora para evitar que o tímpano acabe estourando. E esse exame, quando a pressão entra, a tuba se tranca e aí a gente consegue verificar se tem secreção em orelha média ou que legal. se tem otite. Vamos à próxima aí. Aí aqui a audiometria, que é dentro da Lá de lá é a cabine e aqui está o aqui a porta tá, profissional. aqui a mesa ali, daí o equipamento fica fora. E aqui nós deixamos a porta aberta só Só para para foto, foto. né? Daí toda vez que escuto um apito, tem que apertar o botão. Aí Ok. a gente vai baixando para ver até onde é o limiar auditivo. E assim a gente consegue saber se está tudo dentro da normalidade ou se existe alguma queda em alguma frequência auditiva. Que Aqui também o atinge. aluno está perto do profissional Isso, ali. porque esse não precisa ser feito dentro da cabine, que é aquele que mede a pressão. Ok. Daí tem no visor do equipamento ali atrás, tem um Estava loira trenzinho. ali, Michele. Estava. Agora parei. Mas é loira falsa, né? Então, pode voltar um pouquinho, Joel. Ali no equipamento, ó, tem um visor e aí passa uma imagem de um trem
E para os menores, né, os de 2, 3 aninhos, até de 1, nós avaliamos até bebês de 6 meses. Depende da escola, eles mandam desde o berçário. Ok. Aí nós falamos que é o apito do trenzinho que eles vão escutar. E aí eles ficam olhando o visor, o trenzinho passa, Ok. daí isso é mais Mais um estímulo mais lúdico, mais lúdico para gostoso, né? criança. Daí como eu falei, eu sou terapeuta, Uhum. eu avalio, eu mostro figuras e vou avaliando a articulação de cada fonema, se existem trocas, omissões, Então tem uma distorções. intencionalidade ali. Aparece a figura, você quer avaliar já determinado fonema, se existe uma determinada troca. Cada figura ali já tem um É, que nessas objetivo. figuras que eu mostro, a criança vai emitir todos os fonemas da nossa língua. Ok, Aí eu vou conversando, que cor que é a borboleta, para ver a linguagem também, se ela tem boa compreensão, se ela socializa. E aí eu vou mostrando a figura, eles vão nomeando, e aí eu consigo avaliar se a criança apresenta trocas de fonemas, tipo arara, ao invés de arara, fala lala, omissões de fonemas, tipo preto, fala peto, aham, ou borboleta, boiboleta, ela acaba, às vezes, substituindo pela vogal I. E, distorções, quando a resultante, ela se aproxima do esperado. Por exemplo, o uso de chupeta e mamadeira prolongado. A chupeta já faz parte da nossa cultura, né? Aquele tip-top combina com a chupeta tal. Então, e às vezes é um mal necessário. Mas tem a idade ideal de retirada, que é ok, de 2 para 3 anos, não ok, deixar passar disso. E às vezes a criança fica com chupeta direto, nós avaliamos criança com 6 anos ainda usando chupeta. E aí a arcada dentária já, já né, foi. já foi. Mordida cruzada, mordida aberta. E aí uma criança que vai falar o fonema, por exemplo, sapo, se ela tem uma mordida aberta, não, porque o S ele tem que estar, os dentes têm que estar ocluídos. Sapo, com a mordida aberta, ela vai sair chapo por causa do Ok. escape de ar. Então isso é uma distorção. Se aproxima do esperado, mas não é o que a gente espera na E emissão do nesse fonema. caso, até num encaminhamento, não vai ser só o trabalho de fono, vai precisar um ortodontista, vai precisar Isso. outros profissionais, de acordo com a situação. Então, nós temos uma equipe de parceiros, né, que nós há anos conhecemos, né, nada com intuito econômico, Sim, mas financeiro, é mas uma assim, indicação para de direcionar os profissionais pais, idôneos. isso, e direcionar os pais a profissionais que é da nossa confiança, né, porque é, hoje, por volta de 5 anos, a criança já pode usar um expansor, que é um aparelhinho no céu da boca, que toda noite a mãe vai com uma chavezinha, dá uma volta naquela chave, e ele vai romper a fissura do palato ali, vai romper, e aí a arcada dentária oclui novamente e prepara para a troca dos dentes, se a criança tem uma mordida cruzada, né? Então, mas tudo é um caso de um profissional da área avaliar. Então, Ok. eu percebo a alteração. Aí eu indico para um profissional que é da área, para ele, daí vai fazer exames, uma panorâmica para ver como que está a formação dos germes da dentição E permanente, essa né? questão do expansor, até uma determinada idade, é o uso do expansor e depois só cirúrgico, né? Então, por isso que nós temos essa linha de atuar junto com o ortodontista precocemente. Sim. Porque antigamente nós colocávamos aparelhos só mais velhos, né? E às vezes ficávamos 5, 6 anos de aparelho. Eu mesmo usei uns 4 anos. E dependendo do caso, nunca chegava no resultado esperado. Porque a criança menor, ela tem ainda o céu da boca cartilaginoso. Então é mais fácil, a criança não sente Ok. dor. Geralmente relata uma pressão no nariz quando está expandindo, né, a Aham. arcada. E depois fica ósseo. E aí, às vezes, não consegue chegar no resultado esperado, daí é só com cirurgia Ok. em bucomaxilo para chegar 100% à Então, oclusão tudo esperada. essa detecção precoce, vamos dizer assim, evita um monte de dor de cabeça, né? Sim, é um Então, trabalho precoce que você vai intervir numa idade, né, anterior ao problema. Então, certo. né, você Desde não. encaminhamento ao otorrino, eu assim nesses anos já vi, né, alunos nossos que vieram a fazer cirurgia auditiva em Muitos, função, né, né, da depois triagem, da triagem, da utilização do expansor, né, sim. encaminhamento.
até mesmo para uso de aparelhos, e uso de aparelhos não é só para idosos, muitas crianças fazem uso de Sim, aparelhos, né? Também para tratamentos aí com fono. Então, são uma série, a ortodontia, de um modo geral, são uma série de coisas que são detectadas ali precocemente, né, Michele? sim. Vamos voltar para as fotos aí que nós. Então, aí nós avaliamos também na avaliação da linguagem, ali eu avalio o ponto articulatório na emissão de. Pode voltar a foto anterior. Na emissão de cada fonema. Por exemplo, os lingodentais são fonemas que a língua tem que bater na papila. O nome é lingodental, mas não é língua no dente. Muitos adolescentes que estão usando o aparelho, o ortodontista encaminha para fono porque não está conseguindo chegar ao resultado esperado, porque a língua bate lata, leite no dente, e daí isso vai projetando a arcada e Ok. movimenta a oclusão que ele já Que tinha fica o conseguindo. dentocinho daí. Isso, aham. Ok. Então, a língua tem que bater para cima, lá, na, tá, dá, subir para a papila. Aí o S e o Z são fonemas que nós temos que cerrar o dente, ocluir e a língua fica Ocluir é fechar. fechar. Sa, za. E muitas crianças apresentam o tha, dá. O ch e o j são fonemas que nós temos que ocluir e fazer um biquinho. Chá, já. Às vezes a pessoa tem um deslocamento frontal de mandíbula e aí fica chá, já desloca e junto a língua acompanha, daí fica com essa projeção e o ponto articulatório inadequado também. Então, às vezes não chega a ser trocas fonêmicas, algo que os pais percebam, Ok. mas é algo que não está adequado decorrente do ponto articulatório E na às emissão. vezes o não adequado não é nem por escolha da criança. Fisicamente ela está precisando de uma intervenção para poder corrigir o Então, problema. mordida cruzada, por exemplo, Sim. vai ocasionar um desconforto. Toda hora que for ocluir no S, sa, ela vai bater dente com dente, porque não tem boa oclusão. Aí acaba tendo o hábito de não ocluir, faz tá, e aí a língua projeta, Ok. devido a algo que está alterado, né, na arcada dentária. Uma coisa que eu queria te perguntar, como curiosidade pessoal minha. A partir de que idade hoje, vamos supor assim, você tem um bebezinho na família, nenhuma indicação que fosse uma criança aí que tem um problema auditivo, alguma coisa assim, mas a partir de que idade hoje é possível, ou você sugere, é indicado, se você tivesse um filho hoje, a partir de que idade você começaria a investigar essa questão auditiva e quais exames? Então, geralmente nas maternidades eles oferecem o teste da orelhinha. Certo. É uma coisa mais Hoje, recente agora. recente. É até lei que o bebê faça o teste da orelhinha, mas ainda não é 100% das O maternidades que é o que teste da oferecem. orelhinha? O teste da orelhinha, ele é um exame chamado emissões otoacústicas. Ele com os estudos, foi descoberto que as células ciliadas que estão dentro da orelha interna, quando elas movimentam através do balanço dos líquidos que tem dentro da cóclea, perilinfa e endolinfa, elas ocasionam um som. E essas que são as emissões otoacústicas. Então, esse equipamento que eu realizo o teste da orelhinha, ele vai captar esse som. Independente de qualquer reação da criança. Que nem não pode estar chorando muito, porque vai interferir. Ok. Às vezes tem líquido amniótico no ouvido ainda, então é orientado que a mãe retorne depois de um período, porque Ok. pode dar uma alteração, mas é decorrente do líquido. E aí é repetido, mas com esse teste é detectado perdas auditivas precocemente. Então, a intervenção, às vezes, porque antigamente, até descobrir que uma criança tinha uma perda auditiva, era um deficiente auditivo, ele tinha perdido muito já do Muitos anos, desenvolvimento, sim. né, de linguagem. E aí, só mais tarde que iria introduzir um aparelho. Hoje, com o teste da orelhinha, isso ocorre precocemente também. Então, o recém-nascido já pode fazer esse exame. Que legal. Aí na maternidade também, eles fazem o teste da linguinha.
que é para variar a questão de língua presa, que às vezes também pode interferir no processo de amamentação, se a criança não está pegando direito o bico na Uhum. hora da amamentação, pode ser por alteração na língua ali, às vezes a linguinha presa interfere no sugar da criança. Michele, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de diretores de escolas cristãs, escolas evangélicas no Brasil inteiro. E volta e meia o pessoal pergunta alguma coisa, uma sugestão tal. E esses tempos, se não me engano, era no Espírito Santo, alguém pediu indicação. Olha, eu precisava muito indicar alunos para fono, como que vocês fazem tal. Eu digo, aqui em Curitiba a gente tem o trabalho da Fono Live e tal, e vários se manifestaram, meu Deus, que legal, no nosso estado não tem disso, não tem nada Uhum. parecido. E eu acredito que o nosso podcast aqui, a gente acaba sendo ouvido por pessoas em todo o Brasil, né? Você como fono para alguém que mora numa cidade, mora num estado que não tem essa facilidade desse trabalho que você oferece em parceria com as escolas, tudo. O que que você indicaria? Que profissional? Porque é como você diz, às vezes foi lá no pediatra, ai, tá tudo bom, tal, ok. Mas o que que você indicaria para uma família, para uma mãe, né, que quer detectar precocemente possíveis dificuldades com o filho e não tem um serviço que facilite tanto a vida das famílias como a gente tem aqui em Curitiba? O que que você sugere? Então, até, né, com a finalidade de descartar algumas alterações, né, eu orientaria que, assim, ó, se a criança tem rinite, tem coriza recorrente, alterações de vias aéreas recorrentes, né, secreção, nariz, garganta, é interessante procurar um otorrino para investigar se ela tem carne esponjosa no nariz. Então, aí a mãe já vai conversar com o médico sobre até a questão do sono, se é um sono tranquilo, se a criança acorda durante a noite, Uhum. se bate muito, às vezes deita de uma maneira, às vezes vira na cama, fica com a Ronca, né? Gente, ronca. no berçário às vezes a gente vê que tem Ah, bebês que roncam, né? então, isso pode ser carne esponjosa no nariz, que é Ok. a adenoide. A Aham. adenoide, ela favorece o acúmulo de secreção em vias aéreas. E aí, consequentemente, vai ocasionar, ter a probabilidade de ter, dessa criança vir a ter otite recorrente. Por isso que, às vezes, as crianças têm otite e aí tomam um antibiótico, repete a timpanometria, que é o exame Uhum. que eu expliquei anteriormente, dá alterado novamente, muda o antibiótico, dá alterado, aí não tem o que fazer. Daí tem que pôr o dreno no Uhum. ouvido, que é um carretelzinho que é colocado no tímpano para o ouvido drenar esse catarro. E aí, geralmente, ocorre a cirurgia de adenoide e ouvido ao mesmo Uhum. tempo. E E, aí, com isso, vai melhorar a questão auditiva e o desenvolvimento da linguagem. Então, ela tem que procurar um otorrino e passar por essa avaliação. e seria o caso de procurar também um fono para uma avaliação? Porque às vezes assim, a pessoa não quer uma avaliação imensa, mas olha, eu gostaria de fazer tal e tal exames para ter uma noção geral. Então, se foi uma criança que usou chupeta por um período prolongado, que a mãe percebe que o dente não encaixa mais, às vezes visualiza a língua indo para fora no momento da fala, Uhum. mas assim, até 3 anos, como eu falei, é aceitável a criança apresentar trocas Ok, fonêmicas, só que ela precisa ser compreendida por todos. Não pode ter uma fala ininteligível, que às vezes nem o pai compreende o que a criança ok. quer falar, e isso já tem que fazer uma avaliação. Então, assim, 2 anos, não fala ainda, né? Ou fala pouquíssimas palavras, já tem que procurar um 2 fonoaudiólogo anos, para não uma falou avaliação. nada, acende a luzinha amarela, não é para se Isso, apavorar, mas vamos tem que procurar procurar um parecer uma profissional. avaliação. E Aham. aí, com 2 anos não falando nada, tem que Ok, começar uma uma intervenção investigação. e uma Aham. intervenção mesmo para estimulação de linguagem. 3 anos a fala ainda é ininteligível. Tem que procurar um acompanhamento adicional também com o 3 anos fonoaudiólogo. tem que qualquer um conseguir entender o que essa Isso. criança está falando, É, mesmo que ela fale errado. sim, é aceitável a criança falar peto, bicicleta, Ok, veide, mas você consegue entender o que a criança está sim, falando. ok, E 4 anos ele já tem maturidade para estar falando tudo corretamente. ok. Então essas seriam as dicas. Se passou essa idade, a sugestão é
lá na tua cidade não tem um serviço mais completo, tal, procura um fono, faz uma avaliação Marca uma básica. consulta, né? E aí passa por uma avaliação, tanto com otorrino como com fonoaudiólogo também. Você falou das trocas ali na fala, mas e a tal aproveitando que eu tô com a voz meio rouca hoje aqui, e a tal da voz rouca em criança, Michele? Ah, não, nasceu assim, sempre foi assim. Então, rouquidão não é normal nem em criança nem em adulto Tá, por um período maior que 15 dias. ok. Claro que às vezes você vai num jogo de futebol, você grita muito, faz um abuso vocal, aí vai refletir na sua voz, né? Você vai Aham. ficar rouco. Ou você teve um quadro gripal com muita tosse, pode acontecer isso. Mas, às vezes nós detectamos crianças muito roucas e quando nós ligamos para a mãe para levar no otorrino, porque aí tem que verificar se ela tem adenoide, que está ocasionando uma respiração oral, daí isso ocasiona um ressecamento na prega vocal, e esse atrito entre a prega vocal pode ocasionar entre as pregas vocais pode ocasionar micronódulos. Então, nós sempre pedimos uma avaliação com otorrino para fazer uma fibronaso ou uma videolaringo, que aí vai filmar a prega vocal. E é de praxe, voz rouca, criança muito rouca, com esforço, falta de coordenação pneumofônica, esforço que você vê a artéria do pescoço saltadinha, assim, quando ele vai falar, faz a videolaringo da micronódulo. Aí ele vai ter que fazer fono para aprender a coordenar a respiração com a produção da voz, né? Coordenar a respiração com a fonação, e exercícios também, para que essa prega vocal absorva o nódulo e aí volte a ter uma qualidade vocal melhor. Melhor. Michele, é menos comum hoje a gagueira? Parece que a gente via tanta criança com gagueira antigamente. Agora, se tu me perguntar assim, uma criança com gagueira, parece que eu não consigo lembrar de imediato. Então, existem ainda, né? Eu agora, né, no momento, estou atendendo 3 casos de criança com 3 anos, Mas é 4 tão anos, frequente como era antigamente, ou tu percebe alguma coisa diferente nesse sentido? eu acho que a frequência é a mesma, Continua. isso. Ok, Só que acho que os pais acabam sendo melhor orientados de ok, como intervir num caso ok. de gagueira, né, de disfluência. Não é que Então, chega quase à idade adulta, igual é, antigamente, sem tratamento. sim. Então, você não vê muito adulto hoje, né, com gagueira, Sim, porque já procurou um tratamento. Então, assim, existe uma gagueira que é denominada de gagueira fisiológica, que às vezes a criança, o pensamento dela flui muito rápido, quando ela está adquirindo maturidade fisiológica, que ela quer falar tanta coisa, mas os articuladores não conseguem acompanhar o movimento de língua, lábio, então não consegue acompanhar o pensamento da criança, e às vezes ela está pensando lá na frente e fica, e daí dá ok. aquela falta de fluência durante a emissão. E só que às vezes os pais, por falta de orientação, ou todos os adultos que convivem com a criança, dão algumas orientações do tipo: calma, respire fundo, comece de novo, pense antes de falar. E não pode, isso é incorreto, porque a fala não pode ser pensada, a fala é espontânea. Então, isso não é indicado que façam. Deixar a criança passar por esse período, né? Isso pode acontecer, até uma filha minha teve também esse quadro de gagueira fisiológica, mas isso não pode persistir por mais de 6 meses. Se persistir por um período maior, é interessante procurar um acompanhamento fonoaudiológico. Para a gente ir para o fechamento, Michele, eu queria deixar você à vontade para você explicar em linhas gerais. Aí, de repente, pais aí de diferentes escolas em Curitiba, não só nós aqui no Educacional Evangélico, recebe lá aquele bilhetinho, aquela cartinha, a mensagem lá da secretaria da escola, do pedagógico, da professora dizendo, olha, vai ter um serviço muito legal aqui, preventivo na nossa escola. É, conta um pouquinho, como que é esse serviço que você faz? Desde agenda lá com as famílias, chega na frente da escola, não é obrigado, ninguém Não. é obrigado a fazer isso, mas assim, por que que é tão importante fazer, Michele? Então, é um trabalho com intuito facilitador, tanto pelo horário, pelo deslocamento, né? E é realizado em horário normal de aula,
dentro dessa unidade móvel. Uhum. Então, inicialmente, a gente tem um contato com a direção, Uhum. coordenação, aí nós agendamos a data, enviamos para os pais, hoje já é através de um link que vai pelo Uhum. WhatsApp, né? A escola envia Uhum. para os pais esse link, os pais vão ler lá todo o formulário, o que é oferecido nessa avaliação, e eles vão preencher uma anamnese e os dados, como telefone, e-mail e nome do pai e da mãe. E aí, na data marcada, nós estaremos na escola com esse consultório móvel. Uhum. Aí fazemos toda a avaliação auditiva, de linguagem, fala, né, e outras alterações que envolvem a questão fonoarticulatória. Então, nós fazemos, como eu já relatei, a meatoscopia, que é a inspeção do conduto, a timpanometria, que é o exame que avalia a questão da pressão da orelha média, né, a Uhum. mobilidade do tímpano, e fazemos a audiometria. Isso tudo dentro dessa unidade móvel. Aí eu sou terapeuta, eu avalio trocas, omissões, distorções e fonemas, a fala em si, avalio tônus de musculatura orofacial, porque o respirador oral ele vai ter uma hipotonia na musculatura orofacial, postura lingual em repouso durante a fala e na deglutição, e oclusão dentária e respiração também. Uhum. Aí, se necessário, nós vamos fazer os acompanhamentos adicionais, como para otorrino, Daí ortodontista, vocês encaminham. encaminhamos. Uhum. Quando a gente percebe Uhum. a necessidade de uma intervenção. E como que a família recebe esse retorno? É por escrito? Vocês Então, ligam? daí, só concluindo, nós encaminhamos para otorrino, quando necessário, fono, ortodontista, psicólogo, Uhum. ou neuropediatra também, né, para Uhum. descartar a hipótese de algo que tem a ver com essas áreas. Aí, finalizada a avaliação, nós mandamos um laudo Uhum. que para a escola envia através do WhatsApp para os pais também, e aí os pais recebendo esse resultado, nós vamos estabelecer contato telefônico Ok, com todos, explicando o porquê dos encaminhamentos. ok. E aí a escola recebe um relatório de todos que Sim. apresentaram, quais as alterações apresentadas, de todos que foram avaliados, os profissionais que nós sugerimos um acompanhamento também, uma Certo. avaliação, e é assim, e os pais fazem o pagamento através de Pix, então a Ok. gente, É diretamente, não tem nada a ver com a escola, é diretamente não, a com a escola só faz empresa, essa só faz a ponte ponte. de enviar o link E eu e enviar brinco o e digo assim, resultado. e a escola é altamente interessada nisso, e eu falo porque, gente, a gente enquanto escola, a gente quer que o aluno aprenda, a gente quer que ele se desenvolva, né? É tão prazeroso para o professor ter uma turminha ali aprendendo, se desenvolvendo, indo para frente. E às vezes, Michele, que coisa angustiante você demora 1, 2, 3 anos convencendo uma família que uma criança precisa uma avaliação A tal, né? marcar e levar, né? E às vezes até em algum momento você consegue convencer a família, né? Só que assim, se você demorou 3 anos a conseguir convencer essa família, precisa levar, faz o encaminhamento, assina em ata, e daqui a pouco faz de volta. São 3 anos que a criança perde de possibilidades, né, de Sim. estimulação, de desenvolvimento. Então, eu brinco, eu digo, nós somos assim, quando vem o pessoal fazer o exame visual lá, né, da prevenção à cegueira e o auditivo, eu digo, incentivem, peçam para as mães, façam, por favor. E eu acho interessante assim, normalmente professores e profissionais que trabalham dentro da escola, eles fazem de tudo para fazer com os filhos, porque eles percebem em alguns casos que a gente vai acompanhando como faz uma diferença positiva na criança que foi lá, fez essa avaliação, foi encaminhada. Gente, às vezes em menos de meses você percebe A aquele evolução. salto, aquela Aham. evolução, né? Alguma coisa que você estava patinando ali, não saía do lugar, pronto. E isso vai refletir na escrita, Aham, melhorando a fala, a linguagem oral. E eu tenho, né, o meu método de trabalho, aham. eu trabalho as letras relacionadas aos fonemas já, Sim, porque sim, aí já vai ajudar no processo de desenvolvimento escolar também, né, de sim. aprendizagem de leitura e de escrita, né? Então eu trabalho sempre a letra relacionada ao som.
Outra questão que você falou, né? Esses 3 anos tentando que esses pais, Nossa. né, marquem, vejam realmente a Uhum. necessidade, foram 3 anos perdidos, que a criança já poderia Nossa, estar há um ano 100%, né? Ou menos, às vezes meses a e criança assim, com evolui. anos, Michele, a gente tem relatos, assim, a gente escuta, eu lembro relatos, assim, tanto na parte auditiva quanto visual, da mãe dizer assim, Raquel, eu só levei para você parar de encher minha paciência, você no sentido escola, né? Porque a escola estava sempre insistindo que queria um... Eu já atendi muitos daqui, né? E eu vejo, às vezes, crianças grandes, né, Uhum, Raquel, que foram, assim, com muitos problemas de sim, fala ainda. Em sim, questão de meses, insistência, né? é, Vai, faz. De repente, a escola não tem como né? botar debaixo do braço e levar, mas para a família fazer. E assim, se fosse claro para a família que a criança tem aquela dificuldade, ela fazia. Só que são coisas que às vezes passa ele abaixo da percepção da família, até abaixo da percepção de professores, e às vezes são casos até de uma criança que precisa de um encaminhamento, precisa de uma cirurgia, de um aparelho, de óculos, no caso Sim. visual, né? Então, assim, e eu brinco assim, nós não vamos falar em valores aqui, mas eu vejo Michele, ninguém vai hoje no shopping com uma criança e gasta menos do que o valor de uma avaliação. Começa assim, com estacionamento, um lanche, sei lá, um balão, pronto, foi? É isso que eu ia falar, além da praticidade, Sim, né, de não precisar marcar, não precisar levar, a criança não perder a aula, aham, feito em horário de aula normal, o valor é 1/5 do que gastaria indo na aham, clínica, por sim, causa dessa parceria que a gente tem com vocês. ok. É muito mais em conta Do que fazer ir, aqui sem do que levar em estar conta indo que lá. perde trabalho, Sim. gasta com Ah, transporte, com estacionamento, estacionamento. transporte, tempo, né? Aí saiu com a criança, tem E que fazer um lanche na rua e assim vai, e o né? valor fica muito em conta fazer na escola, né? Toda a Sim, avaliação. sim, sim. Michele, gostaria de agradecer tua participação. Aprendi muito com você hoje à tarde conversando, apesar de anos, né? Eu sou psicóloga, né? E eu sempre brincava assim, nos primeiros anos que fazia atendimento clínico, criançada de segundo ano, terceiro. Eu digo, a metade não precisa de psicólogo, precisa ou de um óculos ou de uma fono, porque não era, às vezes até a autoestima da criança já tá, como é que eu vou dizer assim? Já tá Abalada. abalada. Você tem uma série de problemas de aprendizagem, mas que eles têm uma causa muito concreta, né? Que às vezes é uma falta de um óculos, é a falta de um aparelho auditivo, de uma intervenção específica, né? Então, eu sou super fã do seu trabalho, tá? Ai, eu que Da agradeço maneira vocês. inovadora aí que você, em Curitiba, traz às escolas essa possibilidade de parceria, facilita a vida das escolas, porque hoje a gente vê que uma grande dificuldade, e a gente lida com pais que uma boa parte ou maioria tem plano de saúde, mas a dificuldade que é fazer o agendamento, você consegue agendar é lá num bairro não sei aonde, até que leva, até que traz, só tem para daqui 30 dias, daqui 60 dias, tudo é demorado, tudo é longe. Aqui é a Sim. consulta, lá é o exame. Então, quando a gente consegue, aí, que é o que você faz, reunir praticidade e dar um resultado muito concreto, né, para a família, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigada. Eu esqueci até de comentar que ali nas fotos vocês viram, nós sempre vamos em duas fonoaudiólogas. Certo. E eu e minha sócia, Uhum. nós nos formamos juntas, nós fizemos Legal. pós juntas e mestrado juntas. Que legal. E abrimos o consultório, Uhum. né, no ano de 2001 e, e até hoje trabalhamos juntas. Que Então, legal. ela é audiologista. Ela Uhum. faz toda a avaliação auditiva, que é a Lorene Santos. E eu sou terapeuta, eu faço avaliação fonoarticulatório. Então, tá, já um Então, abraço vamos em também para duas. Lorraine, né? A Lorene. Lorraine, Hum. obrigada pela sua participação e foi um prazer estar com vocês. Eu sou Raquel Mon, nós estamos aqui no Evancast, mais um podcast aí trazendo informação, né, parte educativa aí para as famílias, para professores. Tivemos hoje na técnica de som com o Joel de Sá, também o João esteve hoje aqui conosco, acompanhando e um abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Agradeço a todos e muito obrigada pela oportunidade, Raquel.